Bom, vamos lá. Tecnologias voltadas para a engenharia mecânica que auxiliam no desenvolvimento sustentável. Os componentes Félix, Roberto Tainara e Júlio César. A gente vai abordar um tema aqui que fala sobre a reciclagem, né? Embora não seja a solução para todos os problemas ambientais, né? Que consiste em atividade fundamental na busca de seu desenvolvimento sustentável, né? Fundado em 3 pilares: ecológico, social e econômico. A gente vai tentar abordar esse tema e a importância dele nas indústrias e na sociedade também. Então, esse trabalho tem por objetivo principal analisar de que forma a reciclagem do lixo pode funcionar como importante instrumento para o desenvolvimento sustentável. É, Tratar de reciclagem necessariamente impõe uma abordagem dupla, seja na prévia forma da educação ambiental, seja como política que, além da função da prática ambiental e social, ela realimenta com seus frutos a própria educação de um verdadeiro ciclo na construção de um meio ambiente equilibrado. O desenvolvimento é necessário e importante, porém, nós, seres humanos, precisamos aprender a respeitar o meio ambiente, porque a gente sabe a nossa dificuldade em passar isso para frente. A gente tem muita dificuldade em não só falar, nem só de estudar sobre isso, mas é a prática mesmo, é o dia a dia. Então, a nossa pergunta é o quê? A mais simples, né? O que é reciclagem? Então, talvez é um assunto fácil, é um assunto que desde novo a gente ouve, mas talvez se você perguntar mesmo o conceito e tal, as pessoas não vão conseguir te falar e te explicar o que é. Podem te dar alguns exemplos, mas a reciclagem mesmo é um termo utilizado para conceituar a reutilização de materiais, que é de um ciclo tradicional de produções que seriam descartados. Uns materiais que seriam descartados e a gente pode estar reutilizando. São materiais que poderiam estar agredindo, né, o meio ambiente e são reaproveitados para a geração do novo produto ou até mesmo de um mesmo produto, mas de forma sustentável. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima que o serviço de reciclagem seja presente em apenas 8% das cidades brasileiras. Isso mostra que o grande potencial ainda a ser explorado é a necessidade de maior engajamento por parte das empresas, visto que os desperdícios geram impactos negativos para o meio ambiente. Tudo isso reforça o fato de que a reciclagem na indústria precisa ser mais discutida. É aquilo que a gente fala, né? Talvez as grandes empresas elas não vê a reciclagem como como meio sustentável, um próprio meio de escape, né? Porque a gente vê que para determinados serviços, determinadas empresas têm que ter alguns certificados, e um deles é esse certificado também, né? Como reutilizar a água que eles utilizam, lá materiais, sei lá, químicos, eles têm que dar um jeito ali de não agredir o meio ambiente, tentar reciclar aqueles materiais também. E talvez as empresas, talvez não, a maioria das empresas, né, porque que está falando um dado que é 8%, não dão tanta importância. Isso com certeza afeta a gente. As empresas e a sociedade saem ganhando quando a reciclagem é implementada na indústria e no cotidiano, já que auxilia na prevenção do ecossistema para as futuras gerações. Além disso, gera economia nas matérias-primas por meio de novas tecnologias para aproveitar de forma adequada os insumos e reduzir custos. Isso ocasiona a queda de preço e proporciona maior competitividade do mercado, ampliando as possibilidades de negociações com os clientes e a satisfação dos consumidores. A gente sabe que muitas famílias dependem, né, da reciclagem, muitas famílias tiram o seu sustento disso. Reciclagem não é apenas uma forma sustentável assim de reutilizar, querendo ou não, é um trabalho hoje em dia, né, que as pessoas utilizam para
se manter, para gerar uma renda, né, para poder sobreviver. E é aquilo, se a empresa e a sociedade entender o tão benéfico que é a reciclagem, eu acho que todos sairiam ganhando, né? Porque eu vejo que uma empresa que ela entende que a reciclagem ela pode ser mais a empresa adotando esse método de reciclagem, ela pode ter uma visibilidade, ela pode se mostrar de uma forma diferente no mercado, ela pode ter um algo a mais, ela pode ser diferente das outras. Por esses motivos, ela vai ganhar, eu creio que credibilidade, ela vai ganhar espaço, ela vai ser bem vista pelas outras empresas e principalmente Por que é importante implementar a reciclagem na indústria? A indústria é uma das maiores geradoras de resíduos. Além disso, o descarte não é simples, o que gera custos operacionais para a empresa responsável por realizar um descarte apropriado dos materiais. Logo, a reciclagem surgiu como uma alternativa tanto para atender a uma demanda da sociedade por maior preservação do meio ambiente, como também para oferecer às empresas maior segurança, visto que o transporte de algumas substâncias é perigoso. As vantagens são inúmeras. A indústria, por exemplo, consegue gerar economia nos gastos com matéria-prima, principalmente de materiais não renováveis, e se desenvolver de maneira mais inovadora, já que é preciso buscar tecnologias avançadas para fazer um melhor aproveitamento dos insumos. Os menores custos garantem a diminuição dos preços praticados e um consequente ganho de competitividade no mercado, pois amplia as possibilidades de negociação com o cliente, podendo atender aos pedidos de desconto sem prejuízos, satisfazendo seus consumidores. E na outra ponta, o meio ambiente sofre menos com a exploração de recursos naturais. Consequentemente, isso resulta em sua melhor regeneração, minimização dos efeitos climáticos e melhor qualidade de vida para a população. Outro ponto é o marketing. Indústrias que reciclam e se preocupam com o meio ambiente são mais bem vistas pela sociedade em geral e são mais bem lembradas na hora das compras. Quais indústrias são impactadas pela reciclagem? Um exemplo prático é o que ocorre na indústria de produção de insumos derivados do alumínio. De acordo com o levantamento do IBGE, o índice de reciclagem do alumínio no Brasil em 2011 foi de 98,3%. Sua alta capacidade de regeneração propicia aos negócios do setor reduzir a compra de matéria-prima e reutilizar menor quantidade de outros recursos, como água e energia, visto que o material já foi transformado. A construção civil é outro exemplo. Além da reutilização dos materiais descartados, há um menor gasto com aterros e transportes de resíduos, ou seja, a indústria que oferece materiais ao setor consegue gerar outros produtos, até mais eficazes, com a aplicação do desenvolvimento de pesquisa, fato que serve como base, inclusive, para a vantagem competitiva. Como implementar a reciclagem na indústria? Primeiro ponto aí é identificar todos os materiais utilizados que podem ser reciclados, né? Existem diversos materiais que podem ser reciclados no processo de produção. Até mesmo a água pode ser reutilizada, por exemplo, no resfriamento de máquinas. Dentre outros aí, né, que temos aí nas indústrias também. Metais, papel, madeira, são os vários itens aí que podem ser incluídos nessa lista. O segundo ponto é fazer uma análise dos níveis de desperdício, né? Então, assim, para analisar esses níveis, é importante contar com um sistema de gestão que facilite essa tarefa. Ele oferecerá com maior precisão os números de desperdício e assim será possível criar um plano de ação para minimizar esse desperdício. O outro item importante também é criar produtos, né? Com a tecnologia adequada, os resíduos aí eles podem ser transformados em novos produtos, gerando lucro para a indústria. A ideia é que boas práticas sustentáveis aconteçam no futuro próximo. O que é o ciclo de vida do produto? O ciclo de vida de um produto é todo o caminho que ele percorre. Existem 5 etapas desse ciclo. Dentre elas são
A extração da matéria-prima, ou seja, é quando você vai lá no meio e extrai a matéria para o seu produto final. A segunda é a fabricação do produto, onde você pega aquela matéria-prima que você extraiu e transforma ela em algo novo. Utilização e manutenção. Na utilização e manutenção, no qual você vai aprimorar esse produto. Transporte entre as diferentes fases. Ou seja, de uma fase para outra você precisa de um transporte. E é nessa etapa que ocorre essa migração de produto de um lado para o outro. Depois, por fim, o descarte ao fim da vida útil. Ou seja, muitos são descartados em lixões, aterros. E o ponto principal do nosso trabalho é esse descarte final, porque muitas vezes eles, como eu tinha dito, eles vão para aterros e lixões. Em diversos países, como no Brasil, isso é um exemplo. E a gente queria mudar esse ponto de vista em reutilização desse material em vez do descarte indevido. O que é o ciclo de vida aberto? É quando você descarta o material e nada dele é reaproveitado, mesmo sendo um produto que pode ser reciclado. No Brasil, muitas vezes isso acontece e algumas indústrias já visualizaram como isso pode diminuir custos, reaproveitando esse material, e é esse intuito do nosso trabalho. Já o ciclo de vida fechado, ao contrário do ciclo de vida aberto, o material que é descartado, ele é reaproveitado, seja em partes ou totalmente. Agora eu vou citar um exemplo. No Brasil, a lata de refrigerante, após a utilização, o material é coletado para ser utilizado pela mesma indústria, para a fabricação de novas latas ou destinado a qualquer outra finalidade que possa utilizar o alumínio. Isso é um exemplo de ciclo fechado. Bom, sistema de recolhimento de lixo a vácuo. Ainda falando aí de tecnologia sustentável, durante as pesquisas feitas aí e os debates com os integrantes do grupo, chegamos a um ponto interessante, E como futuros engenheiros pensamos na possibilidade de facilitar esse sistema, tanto nas indústrias quanto na sociedade, E trazer essa ideia para a nossa realidade aí no futuro próximo. É um sistema subterrâneo e a vácuo de descarte de lixo. Funciona da seguinte maneira, Todas as lixeiras são conectadas a uma rede de tubo que encaminha por sua vez o resíduo para o local de destaque adequado. Quando a lixeira está cheia, um sensor emite um sinal para que o lixo seja sugado a uma velocidade de 70 km por hora. Quando chega na central de coleta, os sacos de lixo são separados e enviados para reciclagem ou incineração. Aí a gente destacou um ponto positivo aqui. Com essa novidade, além da redução da poluição atmosférica, há uma economia de 40% dos gastos com o serviço de coleta. Então, assim, pensando dessa forma, e depois de longos debates do nosso grupo, temos a certeza que se implantarmos esse sistema na sociedade, o impacto será positivo na vida e no dia a dia das pessoas. Então, assim, com tubulações que você pode, caso dê algum defeito ou algum reparo, a gente pode fazer esse reparo aí dentro do próprio tubo, sem a necessidade de abrir um buraco na rua ou calçada. E outro ponto positivo que a gente destaca aí também nesse sistema é que, por dispensar o uso de caminhões, esse sistema de coleta promove a redução de CO2, favorece o trânsito na cidade e dispensa o trabalho de coleta manual de lixo. Isso sem contar com a melhoria estética e higiênica do ambiente urbano, que fica livre de odores. Nossa conclusão. Aprendemos que é importante contribuir com a reciclagem, visto que o nosso futuro e o das nossas próximas gerações dependem disso. Graças a várias pesquisas que a gente fez, a gente recolheu diversas informações e a gente conseguiu elaborar um trabalho de forma positiva. Entendemos que a reciclagem contribui duplamente para um desenvolvimento sustentável, pois diminui o acúmulo de resíduos sólidos em lixões,
por sua vez, significa significa uma economia melhor, né? Ela ajuda, né, na rentabilidade, né, de algumas famílias, até socialmente, né, quando a pessoa se adequada, se enquadra e faz a reciclagem, principalmente em casa, né, porque muitas vezes a gente só vê reciclagem como grandes coisas, em lixões e muito mais, mas eu acho que a reciclagem também é em casa, separar o lixo em casa, cada um na sua casa, fazer a sua parte, entendeu? A gente tentar trazer, ensinar para os nossos filhos que é importante isso, isso faz parte de educação também. A gente pode trazer e mostrar para eles o que realmente pode ser feito. A gente vê que o país sofre de bastante coisas, os perigos, né, do aquecimento global, e a gente vê que a reciclagem, hoje ela se torna uma prática necessária para a sociedade e principalmente para a saúde do planeta, porque mais uma vez só depende de nós. Acho que é um assunto que é fácil até de falar, mas que se torna difícil porque de ser tão falado, eu acho que as pessoas não dão a mínima, não dão valor. Eu acho que ele é essencial como todos os outros, mas principalmente porque a gente vive em um planeta que ele depende de nós. E se cada um fazer a sua parte, se cada um se conscientizar, se cada um entender realmente o processo e as consequências também que podem ser feitas se não praticadas, eu acho que a gente poderia implantar isso nas escolas, a gente poderia praticar mesmo, não só falar, praticar. Eu acho que a reciclagem hoje ela faz parte do dia a dia nosso. É isso. Só queria agradecer a todo mundo que se empenhou e que a gente possa levar isso, né? Levar isso, que a gente possa fazer isso no dia a dia, que a gente possa ser mais responsáveis, tá? Ser mais responsável, não por medo, não por pensar apenas nas consequências, mas a gente vê que isso é bom, que isso nos traz, sei lá, um estilo de vida melhor. Eu acho que é isso. A reciclagem depende da gente. É isso. Muito obrigado a todos e valeu.